Muito bom dia, gente. Ótima segunda-feira, dia 4, 8h14 da manhã. Vamos voltar à rotina, né? E seguinte, começando como sempre aqui pelo dólar, né? A gente vê ele ainda no mesmo cenário que a gente tem há semanas e semanas aqui, né? É uma região em que a gente tem os fundos que a gente não consegue perder, e os topos também, junto com a 200 agora, que a gente também não consegue superar. Então o dólar, ele está condenado aqui nessa região. Enquanto ele não escapar, né, desse topo ou desse fundo, a gente vai continuar com esse mesmo cenário indeciso, chato, travado, tá? Nos 60 minutos, a gente consegue ver aqui que a gente tem as pressões, né, bem definidas, né, por todas as médias praticamente aqui, apontando, né, uma resistência, né, para não deixar ele subir, enquanto embaixo a gente agora começa a perceber um pequeno suporte que pode ser relevante para o preço, tá? Além disso, afastando, a gente consegue ver aquele suporte que tem há meses aqui, né, que a gente está segurando, ó, desde o comecinho ali de janeiro até agora em março, a gente tem a presença forte desse suporte aqui segurando, né, e não deixando. Então, por mais que a gente tenha um grande movimento para baixo, pode ser um dia direcional. Não é isso que eu estou falando que vai acontecer, tá? Mas pode acontecer. A gente tem a ideia de que, por mais que isso aconteça, tá, a gente pode ter o preço freando nessas regiões aqui entre R$ 4,94 e R$ 4,93, tá? Essa é a região do dólar que pode segurar ele para não deixar cair mais que isso, tá? Então, assim, é o mesmo cenário de semanas atrás. A gente continua nessa pegada aí. Nos 5 minutos, a gente já tem aqui, né, uma região em que a gente já tem uma tendência meio bagunçada mais para baixo, e agora ele deu uma descansada aqui, né, subindo de uma forma bem tímida, mas talvez, eu não sei se a 200 vai segurar ele aqui e vai fazer ele ter continuidade para baixo. Tenho marcado esse suporte mais uma vez, que é o que a gente estava olhando ali pelos 60 minutos, né? Nos 5 minutos a gente deixa ele ajustado, ficar bem bonitinho. Não sei se ele vai ser relevante para segurar o preço, vai ser suficiente, aliás, para segurar o preço. Pode ser que não, mas perdendo essa região para baixo aqui, a gente tem aquele fundo que é o que a gente viu desde janeiro, que sempre joga o preço para cima. Então é uma boa região, caso esteja vendido, para proteger. Caso chegue esticadão aqui e dê um gatilho para comprar, que a gente compra aqui, stop aqui e busca algumas regiões para cima para realização de lucro. Essa é a visão do dólar. Já o índice, tá? No diário, a gente consegue ver ele também um pouquinho preso. É o mesmo cenário do dólar também, tá? Se a gente marcar essa região de topo e essa região de fundo, a gente vê que o preço está preso aqui dentro, né? E também não tem aí condições de ter grandes movimentações. Nos 60 minutos, eu vou passar meio batido porque é o mesmo cenário ainda, tá? A gente consegue ver até as médias aqui, eu tenho uma média aqui também que segurou bastante o preço. O ponto aqui pra gente mesmo é os 5 minutos, tá? Mas, Bruno, eu tô vendo que tem algumas regiões aqui, ó, que realmente podem segurar o preço. Por que você não marcou? O jeito que cada região ela interagiu com alguns períodos em que o tempo, em alguns períodos de tempo em que o preço apresentou ali uma resistência ou um suporte, né, conforme ele foi passando por essas regiões, isso me deixou um pouco a pulga atrás da orelha, tá? Porque assim, de novo, eu posso sim, tá? De novo, marcar toda essa região aqui, mas eu acho que é uma região muito grande. E aí, de novo, o preço pode ou parar aqui ou parar aqui embaixo para voltar a subir, tá? Então eu prefiro deixar quieto isso daqui, não vou levar em consideração, até porque, ó, com esses fundos aqui, tá? Se isso aqui, esses fundos aqui, eles tivessem chego até aqui embaixo, até essa região aqui, junto a esses caras, aí sim eu seria obrigado a marcar essa região. Como esse não foi o caso, tá? Como esses pararam aqui embaixo, esses pararam aqui em cima, eu poderia sim marcar isso aqui, né? Começando aqui por baixo, fechando aqui por cima. Sendo assim, logicamente, eu teria uma região exatamente assim. Olha aí, né? Mas eu não acho que vai ser necessário, tá? Porque eu acho que do jeito que ele acumulou aqui, apesar de a gente ter uma volta muito forte aqui, né? Eu acho que como ele já está acumulando aqui toda essa região, tá? Eu acho que assim que ele perder essa região, ele vai dar um bom movimento para cima ou para baixo. Ele deve dar um bom movimento para baixo, né? Aliás, ele deve dar um bom movimento, seja para baixo ou para cima. Mas agora, se eu focar exatamente aqui, vocês conseguem entender exatamente o que eu quis dizer? Ó, se eu encaixotar aqui, é isso, tá? Fica mais claro para perceber que é exatamente isso. Por mais que tenha assim a região lá embaixo, tudo, assim que ele perder essa caixa aqui, ou para cima ou para baixo, tá? Ele vai ter bons movimentos. Ele deveria ter bons movimentos. A gente não sabe se vai ter ou não, né? Então assim, para cima eu ainda tenho umas regiões aqui que a gente olhou lá no diário, nos 60 minutos, que joga o preço para baixo, tá? Então é complicado apostar num rompimento muito bonito para cima aí e ter um bom movimento altista, né? Agora, para baixo pode ser interessante, né? Se ele perder essa região para baixo aqui, dar um gatilho legal, a gente até pode buscar essa região aqui como alvo, porque aí a gente volta naqueles mesmos cenários, né? Uma região forte aqui, onde durante meses aí ele bateu o preço para cima, né? Toda vez que o preço chegou aqui, ele jogou o preço para cima. Então, vamos ver, né? Por enquanto, aqui dentro fica um pouco complicado para a gente tentar descobrir o que pode acontecer, tentar imaginar algum cenário possível. Até porque
bem no meio dessa caixa a gente tem a 200 passando aqui. E a 200 ela pode exercer, né, aquela força que não deixa o preço sair dessa região aqui, né? Então, enquanto a 200 estiver vindo aqui, a gente pode ter o preço balançando nela, né, por toda essa região aqui, né? E aí a gente pode até ver se isso vai acontecer ou não, mas o ponto é difícil imaginar alguma coisa operando por aqui assim, porque a gente tá travado, né? Se arrumar certinho é mais ou menos isso aqui mesmo, tá? Pegando um pouco desses fundos aqui, aí topo, 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 uns fundos aqui, é isso, ó, o preço tá aqui dentro, tá? Então vamos ver, né? Eu não vou deixar isso daqui, porque eu já tenho essa ideia bem fresquinha na cabeça aqui, e vamos esperar um gatilho bom e interessante aí para poder operar, beleza? Essa é a leitura que eu tenho pro índice, muito cuidado, que é um dia que a agenda está totalmente vazia, tem nada para acontecer de notícia hoje, então a gente vai depender bastante do preço, beleza? Então, gente, muito obrigado, foi essa aí a leitura avisada pro dia de hoje, e vamos ver o que o preço traz pra gente nessa segunda-feira, beleza? Muito obrigado, valeu, forte abraço, tamo aí.